Olá, meninos, vamos iniciar nossa aula ainda no grupo 5, capítulo 7 da apostila sobre as grandes navegações. Expansão marítima portuguesa. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a Europa vivenciou fatos que levaram as nações europeias a iniciarem campanhas que ficaram conhecidas como expansões ultramarinas ou grandes navegações. Estas provocaram uma revolução comercial interligar diversas partes do mundo por meio do comércio. As condições para que tais expedições ocorressem foram construídas desde a Idade Média, por exemplo, com as cruzadas, período em que se intensificaram as trocas comerciais entre o Ocidente e o Oriente, despertando na Europa o interesse pelos produtos vindos da Ásia. Portugal foi o primeiro estado a se aventurar pelos mares e oceanos, e somente décadas mais tarde outros países europeus o acompanhariam. Antecedentes. Com o chamado Renascimento Comercial no final da Idade Média e a Quarta Cruzada, as cidades italianas, especialmente Gênova e Veneza, e embora com menos protagonismo a cidade de Pisa, detinham o controle do comércio com o Oriente no mar Mediterrâneo. Venezianos e genoveses traziam do Oriente produtos raros, como seda e especiarias, mas a intermediação das cidades italianas fazia subir muito o preço desses produtos, e assim, para os países europeus, o custo era muito alto. Com isso surgiu a intenção de retirar das cidades italianas o monopólio do comércio de especiarias orientais. Especiaria deriva do latim especiaria, que significa substância. Aos poucos, a expressão ganhou um significado relacionado a produtos raros e caros. No final do século XIV eram consideradas especiarias pimentas, canela, cravo, noz moscada, anis, entre outras. Até mesmo o açúcar chegou a ser considerado como tal, perdendo essa condição mais tarde, ao ser comercializado em grande escala. Produtos para perfumaria também entravam nessa lista. Mas por que esses produtos eram tão cobiçados pelos europeus? Assim explicam os historiadores que lá na Europa Ocidental eles possuíam o hábito de consumir muita carne, e eles costumavam abater os animais no verão. Porém, as principais técnicas para o seu armazenamento eram o sal, a defumação e o sol, o que gerava nos alimentos um sabor bem desagradável. As especiarias, entretanto, conseguiam disfarçar esse gosto das carnes armazenadas. Então, temos um exemplo aí das especiarias, né? Gengibre, canela, noz moscada, pimenta, produtos tão raros naquela época. Além do monopólio comercial das cidades italianas, com a crescente atividade mercantil, no início da Idade Moderna, países europeus começaram a sentir os efeitos da falta de metal precioso para a cunhagem de moeda. Sentia-se, portanto, a necessidade de encontrar fontes produtoras de ouro e prata. Por essas razões, era necessária uma nova rota para o Oriente, em busca das especiarias e de metais preciosos. Vale ressaltar, mais uma vez, o mercantilismo, hein? O mercantilismo estava em curso naquele momento. Então, é bom a gente sempre relembrar. É importante ainda recordar que, no final da Idade Média, a exploração dos servos, a fome generalizada e a constante rivalidade entre senhores feudais provocaram várias revoltas. Camponeses pelo interior europeu, tornando as viagens muito perigosas para os comerciantes. A Guerra dos 100 Anos, no século XIV, dificultou ainda mais o comércio pelas estradas. Ao buscar alternativas, os mercadores italianos e flamengos passaram a utilizar o trajeto marítimo via Atlântico, ligando as cidades italianas às cidades do Mar do Norte. Nesse percurso, tinham como parada obrigatória os portos portugueses. Isso fortaleceu a burguesia mercantil lusitana, ligada à navegação, veio a se tornar uma das mais importantes pontos de apoio do rei. Pioneirismo português. Portugal se tornou o primeiro estado a se lançar ao mar, estreando suas expedições pelo Oceano Atlântico, buscando rotas alternativas para o desenvolvimento econômico burguês. Já em 1415, por iniciativa de Dom Henrique, que ficaria conhecido como o Navegador, os portugueses conquistaram Ceuta, no norte da África, o que lhes conferiu as bases para a exploração da costa ocidental deste continente. Vários foram os motivos que levaram ao pioneirismo português. O fato de Portugal ter sido o primeiro estado moderno a se consolidar foi fundamental. Centralizado desde o século XII, o poder político real foi fortalecido após a Revolução de Avis, no século XIV.
Essa centralização política livrou o país de guerras e disputas internas entre os senhores feudais, propiciando um contexto de estabilização. Enquanto isso, a França e a Inglaterra ainda enfrentavam a nobreza feudal e a Espanha lutava contra os árabes. É preciso lembrar que a Revolução de Avis selou a aliança entre a monarquia portuguesa, que é inserida na lógica mercantil, financiou as navegações, porque precisava de metais preciosos para o desenvolvimento interno. E a burguesia mercantil, que estava interessada em ampliar seu comércio e retirar das cidades italianas o monopólio do comércio de especiarias. A convergência de interesses. Logicamente que a monarquia e a burguesia estavam unidas. Além delas, a Igreja Católica também vislumbrava a conversão de pessoas ao cristianismo. Já para os membros do povo português, tratava-se de uma nova oportunidade de vida. A Igreja Católica, conforme vocês já estudaram, obviamente que ela queria conquistar novos fiéis, porque já tinha acontecido a Reforma Protestante, tá bom? Portugal também possuía uma localização geográfica favorável, banhada pelo Atlântico, que estimulou o contato com o oceano e desenvolveu algumas técnicas de navegação já no século XIII, embora ainda fossem tímidas se comparadas às dos italianos. Relacionado a isso, é preciso lembrar que Portugal tornou-se parada obrigatória entre o comércio do Mediterrâneo e do Mar do Norte, enriquecendo a burguesia e acumulando experiências. O convívio com o mundo islâmico também colaborou. O comércio realizado pelos árabes também influenciaram os portugueses. Além da experiência comercial que haviam alcançado ao longo dos séculos, devido à ocupação da Península Ibérica pelos árabes muçulmanos, os portugueses entraram em contato com elementos da cultura árabe que os auxiliaram com conhecimentos na área da astronomia e da matemática. Foi graças aos árabes e os portugueses que tiveram acesso à bússola e aos algarismos arábicos, que passaram a ser utilizados nas transações comerciais. A rota que os portugueses utilizaram, algumas viagens aí de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e de Cabral. Motivos do pioneirismo de Portugal nas grandes navegações, conforme nós já citamos: território unificado, poder centralizado, ausência de guerras, posição geográfica, escola de Sagres e financiamento de nobres e comerciantes. Alguns instrumentos inventados aí, alguns instrumentos de navegação, nós temos a bússola, o astrolábio, o quadrante, a caravela, a balestilha, o nau, o mapa e o sextante, que foram os instrumentos inventados nos séculos XV e XVI. Esses conhecimentos foram aliados à iniciativa de Dom Henrique, o navegador, para promover o desenvolvimento técnico de Portugal. O príncipe participou ativamente da expansão marítima, financiando estudos e aperfeiçoamentos da arte náutica, acolhendo pessoas experientes em navegação em Sagres, no sul de Portugal. A essas reuniões e métodos desenvolvidos ou aperfeiçoados, deu-se o nome de Escola de Sagres. Nela, os intelectuais da época desenvolveram cartas náuticas que seriam fundamentais para auxiliar os navegadores, assim como aperfeiçoar objetos já existentes para navegação, como astrolábio. Caravelas. Uma das principais conquistas técnicas dos portugueses foi o desenvolvimento das caravelas, em 1440, inspiradas em embarcações de origem árabe. Além de sua estrutura ser leve, a caravela foi pensada para que pudesse navegar em águas menos profundas, permitindo mais aproximação às porções terrestres sem o risco de encalhar. Ela também permitia manobras mais eficientes e rápidas. Conquistas ultramarinas portuguesas. Em 1415, os portugueses conquistaram a cidade de Ceuta, no norte da África, um importante centro comercial de ouro, marfim e especiarias controlada pelos muçulmanos. Com a invasão lusa, os muçulmanos abandonaram a cidade de Ceuta, pois perdeu sua importância econômica. A conquista de Ceuta gerou consequências com a abertura do Atlântico. Progressivamente, tanto Portugal como outras nações europeias participariam de invasões, conquistas e pilhagens sobre outros povos e outras terras. À medida que as caravelas portuguesas se aventuravam pelo mar tenebroso, os portugueses entravam em contato com povos vistos por eles como exóticos. De culturas completamente desconhecidas, os desdobramentos desses contatos serão estudados ainda este ano.
A rota portuguesa. Os portugueses pretendiam chegar às Índias Orientais, de onde provinham muitas das especiarias e outros produtos orientais. Para isso, iniciaram o contorno da África. Após a conquista de Ceuta, chegaram à Ilha de Madeira, em 1419, aos Açores, em 1432, ao Cabo do Bojador, em 1434, ao Cabo Verde, em 1444, a Zaire, em 1482. Feitorias, que eram grandes armazéns, onde eles estocavam toda a mercadoria, né? Ao longo desse trajeto, os portugueses instalaram feitorias, postos comerciais fortificados, administrados por um feitor, que era quem estabelecia o contato e realizava as transações com os habitantes nativos. Nas fortalezas, as mercadorias eram estocadas para serem mais tarde carregadas em navios portugueses, por terem instalado feitorias e o comércio com habitantes originários da região. Os portugueses não fixaram colônias na África. Assim, estabeleceram um monopólio sobre o comércio de alguns produtos, como o ouro. Foi inclusive criada a Casa da Moeda em Portugal para a cunhagem de moeda. Exemplo das feitorias. Em 1488, o português Bartolomeu Dias, nas expedições marítimas portuguesas, século XV, foi surpreendido na África do Sul por uma tempestade e perdeu de vista o continente africano. Ao ordenar que a frota retomasse a rota aproximando-se do continente, os navegantes perceberam que o litoral desaparecera. Bartolomeu notou então que ultrapassara o extremo sul da África, o Cabo das Tormentas, logo onde, segundo as lendas da época, morava o gigante Adamastor, que afundava os navios que por lá se aventurassem. Nesse meio tempo, outro país da Península Ibérica completava seu processo de centralização política e navegava rumo ao Oriente em busca de riquezas. A Espanha, que em 1492 chegou ao novo continente, obrigando os países ibéricos a delimitarem seus territórios por meio do Tratado de Tordesilhas em 1494, o qual estabeleceu uma parte do novo continente para Portugal. Com a morte do rei Dom João II, Dom Emanuel, que o sucedeu no trono, encarregou Vasco da Gama de ir às Índias, ignorando os limites do Tratado de Tordesilhas. O objetivo foi atingido em 1498, quando a esquadra portuguesa chegou à cidade de Calicut. O retorno de Vasco da Gama superou em muito as expectativas do governo. Em vista do lucro estrondoso, mais de 6.000%. O rei Dom Manuel montou uma esquadra muito maior e muito mais bem equipada para consolidar o domínio lusitano sobre aquelas regiões. Com o sucesso da viagem, Vasco da Gama retirou dos italianos o monopólio do comércio de especiarias. Logo em seguida, a China e o Japão também foram invadidos por portugueses. E em 1500, uma das frotas expedicionárias portuguesas, lideradas por Pedro Álvares Cabral, alcançou as terras que hoje conhecemos como Brasil. Mapa do Tratado de Tordesilhas.